Você acabou de me dizer aqui qual é o tamanho do spread. E os bancos levam uma culpa pesada pelo spread bancário. Você acompanhou essa discussão. E o spread é 20% da taxa. Ou seja, se uma taxa é de 20%, nós estamos falando ali de 4%. Isso. Ou seja, 4% é a operação do banco. Aí eu tenho uma taxa Selic. Essa é decidida, obviamente, por lambanças do governo. A taxa Selic sobe, porque o Banco Central tem um compromisso muito claro que é conter a inflação e aí toma medidas como essa, por exemplo, de subir os juros. Aí eu tenho questões fiscais do país, que é uma razão principal, e também tributárias que encarecem toda a operação, ou tudo isso fica muito mais caro. Então, eu vou lhe fazer a pergunta. Diante disso que nós temos, de tudo isso que nós temos, se eu tivesse condições melhores, eu teria menos inadimplência. Posso deduzir isso ou não? Sim. E com isso o banco ganha e todo mundo ganha também. Sim. Lógico que a taxa mais alta, para a pergunta dos times, leva a uma inadimplência maior. Mas aí tem duas questões. Uma é qual a taxa de inadimplência. A segunda é quanto você perde quando há inadimplência. Que em inglês tem um termo que eles usam na base, que é loss given default. Uhum. Então, o que acontece? Mesmo se você tem uma inadimplência um pouco mais alta, mas você tem um aparato institucional que lhe permite recuperar num prazo adequado e com custo baixo aquelas garantias que foram dadas, essa inadimplência não pesa tanto no custo do crédito. Agora, se você demora muito tempo para recuperar e o custo para recuperar é alto, aí a perda dada à inadimplência aumenta. E isso é um dos parâmetros que no Brasil, comparado com outros países do mundo, é muito mais alto. Qual é, para cada R$100 de inadimplência, quanto que efetivamente você perde? Por conta da recuperação. Isso também houve uma evolução dos últimos 20 anos, Sim. A partir principalmente da instituição da alienação fiduciária e da cessão fiduciária, né, que são instrumentos mais adequados, mas ainda é uma situação que é muito disforme no Brasil, então depende da região que você está, o entendimento das cortes é diferente, e ainda é muito custosa, que leva, portanto, ao encarecimento do crédito. É o que a gente fala, no fundo, o bom pagador paga pelo mau pagador. Porque como você não sabe qual que vai ser que vai pagar ou que não vai pagar, você cobra um pouco a mais de todos. Não, é importante a gente discutir isso, porque às vezes algumas coisas ficam por demais genéricas no Brasil. Os bancos, e obviamente que eu não vou aqui facilitar a vida dos bancos, embora você gentilmente tenha cedido o seu tempo para estar conosco aqui. Mas se o bom pagador está pagando mais caro pelo mau pagador, o meu problema é claro do ponto de vista semântico, é o mau pagador. E por que eu tenho o mau pagador? Bom, porque, por exemplo, a garantia de crédito dele é difícil de ser executada. Se é difícil de ser executada, bom, isso vai se acumulando. É o que você falou, o tempo de recuperação de um crédito cedido, ou seja, um empréstimo que foi dado e não vai receber de volta. Tá, e isso é bastante compreensível. Aí a gente entra em legislação do país. Aí tem um pouco da cultura brasileira de sempre, digamos, ser gentil, generoso com aquele devedor, porque os bancos são problemáticos, sem analisar a situação como um todo, porque aqui nesse programa o que a gente tenta é buscar soluções para o país no que ele tem de problema, obviamente, porque não dá para ficar perdido em problemas. O problema tem um destino só, é você encontrar uma solução para ele, senão não dá para viver desse jeito. Eu preciso melhorar esse arcabouço jurídico para resolver a questão de garantias, que elas sejam executadas para privilegiar aquele bom pagador, é isso? Sem dúvida. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples, né? Eu acho que muitas vezes a questão está quando você analisa o caso específico, ao invés de analisar a repercussão desse caso por causa da sociedade. Tá ótimo. Então, vamos supor o seguinte, você tem dá um empréstimo para uma companhia com garantia de duplicatas, cessão fiduciária daquelas duplicatas. Aí o cliente inadimple. O banco tem o direito contratual de receber aquelas duplicatas. Está ficando cada vez mais comum que alguns juízes falam, não, mas essa duplicata é essencial para o funcionamento dessa companhia. Se o banco retiver esse direito, embora previsto em contrato, vai causar talvez um desemprego, porque essa empresa vai mandar pessoas embora ou a empresa pode ter uma descontinuidade. Só que ao fazer isso, ele não percebe que ele enfraquece o Instituto Garantia de Duplicatas para todos os clientes. Claro, ninguém... Porque enquanto eu chegava e falava assim, não, para mim duplicata é uma ótima garantia, com duplicata eu trabalho. Agora eu falo assim, não, com duplicata talvez eu não trabalhe mais. Claro. Ou então eu vou cobrar um preço mais alto de todos que operam com duplicata, porque há uma chance dos juízes, apesar da lei dizer, e a lei é bem feita, que aquela cessão fiduciária é direito do banco, o juiz pode resolver descaracterizar aquilo. E daí ele libera o dinheiro para o cliente, o banco recorre para a segunda instância.
Normalmente, nos tribunais, o banco ganha. Só que aquele dinheiro já foi. Claro. No momento que ele foi liberado, o cliente gastou, você ganha na segunda instância, mas você ganha um direito teórico, porque você não consegue mais recuperar os recursos que foram liberados. Ou seja, é uma interpretação de um juiz à margem quase que da lei, do que está pactuado e do que está legislado, mas uma interpretação coloca tudo isso por terra. Exato. Quando você chega nos tribunais superiores, principalmente no STJ, por exemplo, no Estado de São Paulo, em segunda instância, nos tribunais, já há um bom entendimento. No STJ, no geral, há um bom entendimento também. Só que eu falei, aí muitas vezes é tarde. É tarde porque você não tem mais como recuperar aquela garantia que foi liberada ao devedor.